Bruno, vocês estiveram com o Paulo esses últimos dias e já também começou um planejamento para 2022, né? Queria que você falasse um pouco como foram esses primeiros dias, se ele já pediu reforços, como está sendo o planejamento para 2022. Olha, foram dias de muito trabalho, eles continuam. Dia a dia, com todo o meio digital, hoje facilita muito, né? Então a gente apresentou a infraestrutura, a estrutura, as pessoas, para ele entender os processos do Flamengo, o que o Flamengo tem de estrutura, o elenco. E dali já começaram a haver reuniões de trabalho para planejar 2022, conhecer o calendário, que é um calendário muito duro, diferente da Europa, então mas ele já tem conhecimento do calendário, planejar a pré-temporada, os exames, as avaliações e a periodização ao longo do ano. Obviamente que a gente também falou de elenco, ele já até deu entrevista, na própria apresentação dele tem uma entrevista ele falando do elenco, que conta com todos, que é um elenco fortíssimo, e é um trabalho normal que a gente vem fazendo a cada janela, de tentar qualificar um pouquinho o elenco a cada janela que passa. Essa janela aí não vai ser diferente. Bruno, aqui chamou muita atenção a vontade do Paulo em fazer parte do projeto, né? Mesmo tendo a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo, que a Polônia ainda tem essa chance, de largar isso para assumir o Flamengo, de se colocar à disposição para resolver a situação dele lá com a seleção. Isso também pesou para vocês? Eu queria que você falasse assim, o que impressionou muito desde a primeira conversa com ele quando vocês chegaram lá. São vários aspectos. Esse aspecto, obviamente, sempre pesa demais. A vontade, o comprometimento, o desejo de vencer. Então ele tem a plena consciência da grandeza da nação rubro-negra, a maior torcida do mundo, é um dos maiores clubes do mundo, o Flamengo. Ele tem o conhecimento da grandeza e da necessidade do Flamengo vencer a cada jogo, de ser um clube de vitórias, de títulos, e que é uma pressão natural e normal para um clube desse tamanho. Então, e a vontade dele fazer parte disso, liderar o processo como treinador, óbvio que conta demais. Desde do primeiro contato, da primeira conversa, isso ficou muito claro, do conhecimento dele sobre a instituição, do tamanho da nação rubro-negra e da obrigação que o Flamengo tem de estar sempre vencendo. Isso está no DNA do Flamengo, está no DNA dele também, desde que foi atleta. Então, essa é uma coisa intrínseca dele, essa vontade de vencer, e isso óbvio que conta muito. E aí tem todos os outros aspectos técnicos, de ideia de jogo, a comissão técnica dele muito completa, isso é importante. Ninguém trabalha sozinho, ninguém realiza nada sozinho. Ele tem a consciência, os processos muito claros e definidos, método. Então, assim, é uma conversa muito ampla, que dá para a gente ficar horas aqui falando, mas a gente está muito seguro, muito confiante na escolha que a gente fez por todos esses aspectos. Bruno, também já teve uma saída, né, por conta até mesmo da comissão técnica do Paulo que vem, é uma comissão, vamos dizer, grande, né, e já teve também uma saída. Terão mais saídas quando também o técnico chegar? Olha, isso é o que a gente falou desde o início, acho que quando acabou o campeonato. Todo ano o Flamengo faz as avaliações que tem que fazer dos processos das pessoas e os ajustes são feitos quando eles são necessários. Obviamente, o Wagner, que é o preparador de goleiro, a gente é muito grato a ele. O treinador veio com o preparador de goleiro, essa é a saída aí que você está falando e que é natural nesse processo. Acho que eu sei que é uma página virada, mas acho que é importante a gente falar sobre isso, que teve dois momentos aqui, né, pra gente que teve aqui. Um momento de muita euforia do torcedor imaginando que ainda podia sonhar com o Jorge Jesus, e depois um momento de frustração quando viram que ele acabou saindo dias depois do Flamengo confirmar um novo treinador, e aí começou a se especular a presença dele no Atlético Mineiro, negociando, enfim, queria saber de vocês, assim, a sensação que ficou durante todo esse processo, na oportunidade que vocês tiveram de ter contato com ele, e como foi para vocês também, né? Porque eu acho que tem os dois lados e aí fica parecendo às vezes que o Flamengo não quis e acho que não é bem por aí. Eu queria que você puder explicar para a gente desse processo. Vamos lá, primeiro a gente viajou para Portugal e eventualmente, se precisasse, viajava para outros países lá na Europa para buscar um treinador com ideias de jogo compatíveis
com o que o Flamengo se propõe, com o que é o DNA do Flamengo, ser um futebol ofensivo, controlando o jogo com a bola, pressionando pós-perda, enfim, uma série de aspectos definidos, que tivesse uma comissão técnica completa, processos e métodos muito bem definidos. E, enfim, treinadores da grandeza com os quais a gente falou. A gente esteve muito convicto sobre a questão do Paulo desde o início. É óbvio e natural que a gente seguisse o processo, e o Flamengo, eu e Marcos, tentamos até o momento em que o tempo começou a colocar em risco a temporada de 2022 do Flamengo. Então, no início o tempo jogava a nosso favor, inclusive o Marcos deu uma entrevista e a gente conversou exatamente o nosso sentimento. Óbvio que eu, Bruno, como pessoa, o Marcos também, a gente gostaria de esperar mais, mas quando a gente está na cadeira da instituição e a gente olha para o ano de 2022 e os tempos e prazos, a gente tem que respeitar os tempos e prazos que não colocam em risco maior a temporada do Flamengo em 2022. Então, a partir do momento que o tempo começou a colocar em risco a temporada de 2022, a gente tomou a decisão e a gente está muito seguro na escolha do Paulo. Já estamos trabalhando muito duro. O Paulo, com a sua equipe técnica, já integrado ao clube, ao Marcos, a mim, presidente, enfim, todo o staff lá do futebol. O trabalho já começou, já está sendo realizado e a gente está muito confiante para 2022. Bruno, também saiu recentemente na imprensa, agora falando sobre os jogadores, né? Saiu recentemente na imprensa sobre uma possível sondagem do Newcastle ao Gabigol, né? Queria saber se chegou alguma coisa a vocês, se realmente existe nada. E também em relação também à contratação de novos jogadores. Até perguntei para você e você falou que é normal que vocês vão ao mercado para analisar e etc. Vocês já estão negociando também jogadores que estão chegando no fim de contrato, por exemplo, no último ano? Como é que está essa saída e chegada? Olha, a gente já iniciou o planejamento com o Paulo e o trabalho vai começar agora na primeira semana de janeiro. Principalmente a gente encontrar as alternativas, e é pouca coisa, né? Assim, que qualifiquem o elenco. Acho que são movimentações muito pontuais para que a gente possa qualificar o elenco da forma que a gente entende que seja necessária para brigar por todos os títulos em 2022. Quando você fala de formas pontuais, né, você já tem algumas peças muito importantes que tem questão de empréstimo, né, o Kennedy, Thiago, Andréas. Isso entra nesse planejamento, né, sabendo que você já tem um grupo forte na mão? Claro, entra no planejamento também e a gente vai trabalhar para continuar com um elenco muito forte em 2022. Para fechar da minha parte, ontem também aqui começou a pipocar muito a história de Felipe Coutinho, né? Ele apareceu com o Rodinei e com o Davi Luiz e deu a entender que está querendo voltar para o Brasil como uma ideia de jogar a Copa do Mundo, né? De ter mais chance com o Tite. Tem alguma coisa ou no momento isso é só essa euforia de rede social? Não tem nada.